Vida e Saúde está no ar, é muito bom fazer parte da sua vida. Hoje, sexta-feira, a gente aprendeu aqui durante toda essa semana um pouquinho sobre o câncer infantil e hoje o Vida e Saúde continua falando um pouquinho mais sobre esse assunto de uma maneira até um pouquinho mais pensando no ponto de vista espiritual. E o Felipe também está aqui com a gente, preparou sucos vivos. Que também tem tudo a ver com o processo de... Você sempre pensou na culinária dessa semana, no processo da restauração, de restauração, de cura. A gente sabe que a cura do câncer em si é muito difícil, é muito complicada, muito complexa. É um processo difícil. processo, né? Uma mudança muito grande que você tem que ter na sua vida. Porém, eu trouxe aqui coisas lindas, vivas, de cores vivas, de substâncias vivas que vão ajudar você a ter essa mudança com mais facilidade, ter essa mudança com mais sabor, com mais vida. E até quem não está doente pode fazer uso desses sucos aqui que o Felipe está preparando, porque eles são realmente rejuvenescedores, eles são desintoxicantes, eles têm várias propriedades. Você já fez aqui alguns sucos pra gente uma vez. E realmente até o sucesso. Sucesso. Tá na moda fazer suco, né? Pra gente. Verdade. É uma refeição acaba sendo mais rápida e ela dá pra ser bem completinha, né, Felipe? Com certeza. E tirando assim, a gente tem. Eu trouxe aqui muita coisa que eu tenho na minha própria horta. Então eu trouxe muita coisa orgânica, que não vai produto, não vai agrotóxico, não vai nada. E isso é muito importante. Isso é muito importante pra gente ter. Então, por exemplo, o brócolis é super simples, a pessoa tem em casa sempre, costuma comprar na feira. A maçã também é barata, super fácil de achar, o melão. Que bom que a gente está vivendo nessa época, né? Houve uma época em que isso tudo não era assim tão baratinho. Tão fácil de achar. Agora é o seguinte, você que quer essa receita e quer também as outras receitas que o Felipe passou pra gente aqui no Vida e Saúde, você pode entrar lá no blog novotempo.com/vida e saúde. Lá tem receitas de sucos, eu lembro que tinha desintoxicante, não vou lembrar todos os nomes. Detox, era uma dieta, a gente passou a semana inteira, eu acho, né? Detox. Variedade de sucos e tal, um com gengibre que ficou bem forte e tal. Eu lembro, eu revi esse programa algum dia atrás e foi maravilhoso lembrar desses sucos. Você também pode rever, entrar lá no nosso blog para poder acompanhar essas receitas e aprender a aumentar um pouquinho mais a sua cartilha aí de receitas. Agora fique atento aos ingredientes que o Felipe vai passar, veja o que você tem aí em casa e o que você precisa providenciar e de repente começa a fazer aí no domingo um suco diferente desse, começa a tomar por dia e vai fazer diferença, gente. Com certeza. Bom, eu trouxe 3 variedades, 3 receitas diferentes para suco e hoje eu vou falar da primeira, que eu vou usar laranja e repolho. Tá aqui, nossa, nunca pensei nessa mistura. Vou usar na segunda receita essa daqui. Coco verde, nosso coco verde, famoso coco. Vou usar aipo, salsão. Tá aqui o nosso salsão, alguns galinhos. E cenoura orgânica, olha que bonita, linda, direto da minha horta. E para a última receita aí, mais complexa, porém a mais poderosa contra o câncer, é a nossa que vai melão, maçã e o próprio brócolis. São riquíssimos em antioxidantes que combatem os radicais livres. Olha, pela quantidade... Uma outra coisa bem interessante que você precisa ter na hora de fazer esses sucos é um desses espremedores aqui, tipo centrífuga, né, Felipe? Isso é essencial, né? Essencial, além de ser uma mão na roda, né? Te ajuda 100% na sua cozinha, você consegue tirar suco de coisas que você não tiraria. Sem adição de água. Agora, óbvio que se você não tem isso aí em casa, é um equipamento um pouquinho, mas assim, nem todo mundo tem. Se você não tem isso, faz no liquidificador mesmo e tenta aproveitar da melhor maneira que você puder. Agora, Felipe, a gente não começa agora essas receitas, você vai só assimilando os ingredientes que a gente vai usar. Já separa na cozinha. Porque daqui a pouquinho a gente confere juntos essas receitas de sucos vivos aqui do Vida e Saúde. Com licença, você acompanha também a nossa conversa com o Dr. Gustavo, que já está ali me esperando. Tudo bem? Prazer recebê-lo no Vida e Saúde mais uma vez. Pastor, essa semana a gente conversou sobre um tema bastante duro, especialmente, eu acho assim que mesmo que você não tenha passado, mesmo que o telespectador não tenha passado por nada muito próximo, ninguém da família, nenhum amigo, eu acho que só de pensar que uma criança, um adolescente, alguém que não tem culpa de nada, está sofrendo com uma doença tão terrível ou está lutando contra essa doença tão terrível que é o câncer. Uma das coisas que ajuda
a aumentar muitas vezes a dor, a agonia, é justamente a falta de conhecimento de alguns detalhes, que é para isso que o Vida e Saúde veio dizer que já há muitos estudos, há muito avanço, já não é mais aquele, né, grande monstro, mas ainda assim gera muita ansiedade, muito medo, preocupação com o futuro, às vezes até muito mais na família do que na criança em si, que de repente, dependendo da idade, a criança ainda quer brincar, está cheio de energia, de vida, mas aqueles que estão perto sofrem muito. Inclusive, a gente viu aqui no Vida e Saúde essa semana que a criança ela reage muito bem ao tratamento, mesmo que tenha que ser um tratamento um pouco mais forte, com quimioterapia, com radioterapia, a criança ela tem o corpo que reage muito melhor a esse tipo de tratamento. Mas eu acho que a família sempre fica muito impactada, muito abalada. Nós também vimos aqui no Vida e Saúde essa semana que algumas famílias se desfazem, elas se decompõem nesse processo. Talvez por um processo, ou algum processo antigo que já tinha acontecendo, que já estava acontecendo, ou talvez mesmo pelo choque da notícia. Não é fácil lidar com uma notícia dessas. Eu já vi as duas coisas acontecendo. Tanto essa... como tu falou, essa desconstrução da família, decomposição, desunião, como também o contrário. Como uma união muito maior, pessoas que às vezes até não se falavam tanto, porque de repente era tudo trabalho, 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 e agora começa a ver que tem muitas coisas mais importantes do que aquilo que eu achava, e o contrário também acontece. Quando são situações limites, como essa e outras que poderiam ser, elas exigem uma atitude nossa. Não dá para ficar mais em cima do muro. Por isso que a pessoa acaba ou se unindo ou separando, né? Olha, a gente percebe que o governo e que as instituições que cuidam dos casos de câncer são bem específicos e eles tentam dar assim, um suporte de maneira global para a família, um suporte às vezes até financeiro, mas emocional. Sim. E a gente percebe que a igreja, os amigos, a família, eles precisam sim de um suporte muito maior e muito mais próximo, porque eles vão precisar de ajuda. Claro. Vai haver confusão. No momento em que uma notícia dessas, por exemplo, atinge uma comunidade, uma família, há uma confusão de ideias rolando. Sim, e Deus? Cadê Deus nessa hora? Existem muitas tentativas de abordar o assunto, né? A pessoa tá doente, a primeira coisa que vem, isso é normal, acontece, talvez tenha passado com você ou com uma pessoa que você conhece, existem algumas etapas, como por exemplo a negação, não pode ser, eu volto, são mecanismos de defesa, são mecanismos próprios, é até natural, porque é muito duro essa notícia no primeiro momento. Depois uma ira, ou raiva, culpa, negociação, às vezes começam algumas promessas, às vezes até com Deus mesmo, Senhor, se eu me tirar isso, eu vou fazer isso, eu vou deixar de fazer o outro, por favor. Depressão, em alguns momentos, até que depois de passar um determinado ciclo, aí uma aceitação, né? E agora a pessoa consegue enfrentar, buscar uma saída. Aí tem algo interessante, às vezes, dentro do mesmo núcleo familiar, as pessoas podem estar em estágios diferentes desse processo. Então, nós falamos de câncer infantil, mas poderia abrir um pouquinho mais o leque. Às vezes tem uma outra pessoa que já passou esse estado, já está, digamos, mais aceitando, e o outro ainda está na negação. Eles dizem, não, nem fala isso, nem diz. Então, não conseguem enfrentar. O importante nesse momento é entender que isso é um processo. Não tentar corrigir, não tentar dizer não, deixe que a pessoa se expresse, deixe que a pessoa fale. O momento de ira pode ser uma ira contra Deus também. E é interessante que a gente está falando de coisas que acontecem não só com pessoas que não têm uma fé, que não acreditam em nada, mas com pessoas que inclusive têm uma fé sólida, que acreditam em Deus. É normal acontecer esse até questionamento do porquê da doença, porque justamente num ser tão indefeso, tão inocente. É aquela famosa pergunta, né? Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Uma vez eu, comentando sobre essa pergunta, uma pessoa me disse assim, não, mas a Bíblia diz que todos pecaram, né? Todos nós somos, não há um justo sequer. E é duro ouvir isso. Mas é uma criança. Por mais que nós vivemos num contexto, e aí creio que nós podemos entrando nessa ideia, que a Bíblia nos apresenta um grande conflito, que nós vivemos em um mundo de sim, muitas coisas acontecem erradas. Algumas pessoas tentam simplificar as coisas, falando, não,
Não pergunte por que isso acontece, pergunte para que isso acontece. Mas às vezes isso não é suficiente. Nesse caso é até Não difícil, dá, não tem. Não dá. Às vezes a gente tenta, nessa tentativa de ter algo que dizer, às vezes até piora. A verdade é que muitas vezes nós não vamos ter todas as respostas aqui. E muitas vezes até a Bíblia em alguns momentos não vai nos dar todas as respostas, mas nós temos esperança para qualquer situação. Esse é o mais importante. Essa esperança nós vamos ir desenvolvendo um pouquinho mais, mesmo do que durante o programa, mas isso é o mais importante. Ainda que eu não entenda a resposta, e nós temos um livro inteiro da Bíblia que fala sobre isso, que é o livro de Jó, onde acontecia tantas coisas ruins, ele se perguntava, e em nenhum momento Deus, ele apareceu para Jó e falou assim, não deve falar assim. Não falou nada. Porque Deus entende a nossa... Parece que é aquele momento que já estava vendo de luto, de revolta, de depressão e até depois de aceitação do problema. Deus não fica triste, não fica irritado, porque eles... Não, bem pelo contrário, ele sente a dor junto com aqueles que sentem as dores. Ele também teve o seu filho afetado, né? E aí vem talvez uma dica, uma sugestão para aquele que vai visitar. Às vezes acontece um momento até de isolamento. A família está passando uma situação difícil, eu não sei o que dizer, então melhor nem vou. É uma reação também da própria pessoa que recebeu aquela notícia. É muito comum, na verdade, a gente não saber lidar. Claro. A gente não saber o que falar, o que dizer, o que levar, porque as palavras às vezes são totalmente inapropriadas. Exato. Mas esse é o mais importante. Primeiro, lembrando que uma situação assim, como já foi falado durante toda a semana, nós estamos colocando ela no ponto mais crítico de todos, algo irreversível, sem tratamento, mas já se sabe que sim, existe tratamentos com uma resposta excelente. A pessoa, na maioria dos casos, precisa de força para continuar a luta, porque o processo às vezes é longo. Às vezes uma ajuda física mesmo, ajudando a cuidar dos outros filhos que não estão doentes. Estar disponível. Às vezes uma refeição, uma panela de sopa que você leva para aquela família que está desestruturada, que está assimilando as coisas, que está reorganizando as prioridades. E às vezes ajuda em partes de trabalho. Amigo, né? É a presença. A maioria das pessoas, por mais extremo que seja a situação que você passou, na maioria dos casos nós não vamos lembrar as coisas que as pessoas nos falaram, mas nós vamos lembrar da presença delas ali conosco. Eu nem sei bem o que está falando, aquele momento de receber a notícia, você não tá assimilando. Aquilo é tão difícil. Então, se caso eu tenha que dizer algo, que seja a Bíblia que fale. Nós temos versos tão bonitos, tão fortes, tão lindos, e que seja a palavra, em vez de ser a palavra do Gustavo, da Maria, do João, que seja a palavra de Deus. E ela sim fale. E se não há nada mais o que dizer, existem muito mais amor e carinho num abraço do que até numa palavra. Falar é fácil, estar presente é que é mais difícil. E é interessante uma coisa que a gente estava conversando aqui antes da gente começar a gravação, que você disse, que é o seguinte: vai passar. Vai passar, se a gente não tiver essa visão aqui do mundo físico, das coisas que a gente vive aqui, a gente sabe que tudo vai passar. Se você estiver vivendo um momento de bonança, gozando de boa saúde, isso vai passar. E se você também estiver sofrendo, lutando, isso vai passar. E a nossa grande esperança realmente é um mundo onde não vai ter mais nada de dor, nada mais de sofrimento, nenhuma surpresa desagradável vai atrapalhar a nossa vida. E a nossa grande luta tem que ser para que a gente possa estar lá nesse céu um dia. Talvez o grande medo venha disso. Eu não sei, vai passar, mas passar para onde? Passar o quê? Então, se a gente não sabe, não tem uma vem definição... justamente o fato de conhecer mais, de estudar mais a Bíblia. Geralmente a pessoa que passa por uma situação assim, ela não vai ser muito difícil que naquele momento ela comece a se preparar. Um relacionamento com Deus, relacionamento com a Bíblia, o estudo diário, vai me fazendo algo preventivo ao ponto de que no momento dessa dificuldade como essa, ou outras más, eu tenha uma base onde eu posso me apoiar. Faz toda a diferença. Certamente. Pastor, a gente vai para a culinária agora, dar uma experimentada na alquimia ali que o Felipe está preparando na cozinha. Você quer vir comigo? Vamos lá ver o que ele anda preparando, o que ele vai começar a preparar, na verdade, né, Felipe? Qual vai ser o primeiro suco? Bom, eu vou fazer o primeiro suco de laranja com repolho. Eu tenho aqui meu suco de laranja já feito. Eu já tirei ele num espremedor normal de laranja. E vou ligar agora e fazer então o suco do repolho. Eu trouxe aqui 1/4 de repolho.
Vou partir em alguns pedaços menores. E se eu não quiser espremer a laranja, eu posso dar uma descascada nela e colocar nessa centrífuga também? Também, não há problema. Bom, não ponha com a casca, por favor. A casca dá sabor, a casca vai oxidar mais rápido, então não utilize a Não, mas casca se a que está em gente tirar a casa. casca e colocar Descascando, inteira... fica perfeito. Tá. Tá bom? Então vamos lá. Vou bater. Olha o barulho. Contigo 2 copos. Quem diria que naquele repolhinho ia sair tudo isso de suco, hein, Felipe? Quase uns 250 ml. Olha só. Então aqui eu tenho. E vou Porque eu fiquei com colocar. uma dúvida, se a pessoa tiver só um liquidificador, ela tem que colocar um pouco de água, não tem? Olha, Como teria que- sim, porque não vai ter como ela bater somente o repolho, né? Porém, dá pra você bater com já o suco de laranja direto. Ah, legal. Ah, aí para adaptar, digamos, a E aí você não precisa ter água. Lembrando que esses sucos aqui nem sempre vão ter um sabor assim, uau, super agradável. Mas a gente tem que pensar no benefício, né? Você tá com medo? Não, Ele é médico, gente. Ele não pode ter medo de remédio, não. Não, e isso é interessante, isso é remédio, não é só um suco. É, né? é Tem um aqui, suco remédio. uhum. Tem que se pensar assim. Olha, não precisa ter medo. por favor. Não precisa ter medo. Gostoso, não é tão ruim, não. ruim. Não é tão ruim, a linha assim, gente. Pra quem tem já e O costuma... diretor tá falando, quer dizer, não é tão ruim, então é É, meio não, ruim. isso daí fica o quê? Qual é o A gente limite? tá sentindo assim um gostinho Como de assim? o resíduozinho do repolho Do lá no repolho. fundo, uai. Não é um suco assim totalmente gostoso, degustativo. saboroso e tal. Realmente não é. Mas pra quem toma remédio todo dia, já não tem a é papila muito da mais boca, que não saboroso sente que sabor muito, nenhum e tal, então um suco desse vai te ajudar e vai te trazer sabor também. E a dica é um gelinho também. Acho que um gelinho também ajuda, bastante. Agora, a provar sem, o sabor. e a questão do adoçante, açúcar, Sem mel, adoçante. Nada, Só zero. da laranja. Só da laranja. Tá aí. mesmo numa dieta de desintoxicação, digamos, a pessoa não toma, vai tranquilo, Vai toma tranquilo. bem, não tem problema nenhum. Vai tranquilo. Olha, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta você confere aqui mais receitas de suco vivo, só do Vida e Saúde para você.